Quem vai falar agora com a gente nesse nosso segundo bate-papo de hoje é a Juliana Batista, mas antes eu quero lembrar vocês das postagens nas redes sociais, das visitas nos estandes e também dos recados no chat. Não se esqueçam, tá bom? A gente quer interagir com vocês cada vez mais. Pessoal, um recado também, uma outra opção de vocês visualizarem o palco é expandi-lo. Isso é possível e depois vocês voltam, retornam para também ter acesso às visitas nos estandes. Então, existe essa outra possibilidade também. Então, quem vai estar agora aqui com a gente é a Ju. Ela é diabética tipo 1 há 33 anos, nutricionista, educadora em diabetes, especialista em educação e treinamento na Medtronic. E falando na Medtronic, eles estiveram com a gente nas 4 edições anteriores do evento e novamente estão conosco nessa 5ª edição para nos ajudar a viabilizar esse projeto tão lindo. O tema da nossa conversa agora é sorvete, pipoca e muita diversão. Que convite, hein, Ju? Bora lá! Obrigada, Ju. Boa noite. Um pouco diferente, né, nessa época de pandemia, todo mundo em casa e a gente aqui no palco. E eu estou muito feliz de falar hoje com vocês, como elas já me apresentaram. Eu trabalho na Medtronic como especialista de educação e treinamento e vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre sorvete, pipoca e muita risada. E aí vocês devem estar se perguntando, o que será que ela vai falar? Eu vou contar um pouquinho a história de uma menina. Ela teve o diagnóstico com 9 anos de idade, com diabetes tipo 1. E aí, ela era uma menina muito esperta, muito sapeca, adorava comer e bebendo muita água, indo muito ao banheiro, a professora escreveu um recado para que levassem ao médico. Não estava normal. Então, foi quando teve o diagnóstico. E ela ficou sabendo que ela teria que tomar injeção para o resto da vida. Além disso, não ia poder comer mais nada de açúcar, mais nada de doce. Naquela época era muito diferente. Os cuidados eram outros, e ela não sabia muito o que ia acontecer, mas a família ajudou muito. Então, ela pôde viver uma vida normal e fazer de tudo. A família ajudou na parte de alimentação, foi atrás de estudar coisas novas, e aí eu quero saber de vocês. Escrevam aí no chat o que vocês acham que ela deveria pesquisar e o que vocês acham que vai ser o melhor tratamento para ela no futuro. Vamos lá, escrevam no chat que eu quero saber. E aí, esta menina sou eu. E eu vou contar um pouquinho da minha história, de como coisas que foram importantes na minha vida e marcaram a minha vida de diabetes. Então, com 11 anos de idade, eu fui ao parque com uma tia minha e com os meus primos. E a gente brincou muito, foi em brinquedos. E na hora do lanche, os meus primos queriam sorvete. E aí, eu não podia comer o açúcar. Lembra que eu falei que não podia comer nada de açúcar? Então, o que aconteceu? Eu pedi um pacote de pipoca. A minha tia, como falou, ela não pode comer o sorvete, vamos dar o maior pacote de pipoca que tem. Comi feliz da vida aquela pipoca e foi ótimo, mas é claro, eu brinco que foi um trauma de criança, fiquei morrendo de vontade daquele sorvete.
Nessa idade, eu fazia de tudo. Eu continuei indo para casa das amigas, viajando, mas claro, tinha sempre a questão de levar as seringas, levar a insulina. Naquela época, ninguém conhecia o que era diabetes. Ninguém sabia como lidar muito bem com isso. Foi bastante difícil no começo, mas com o tempo, a gente foi se adaptando. Passou-se um tempo e eu entrei na faculdade. Ainda a gente estava começando a andar sempre com o glicosímetro na bolsa, para saber como que era, né? Como que estava a glicemia. E eu estudei muito a parte de alimentação, e foi uma das coisas que me fez ir para a faculdade de nutrição, foi a minha diabetes. E quando eu estava saindo da faculdade, eu soube da contagem de carboidrato. Era uma coisa que não era, no Brasil não era comum, e eu comecei a estudar muito. Os rótulos de alimento aqui da... O rótulo de alimentos aqui da... Espera aí que eu acho que... O rótulo de... Desculpa. Os rótulos de alimento do Brasil não tinha contagem de carboidrato. Então, eu ligava para as empresas para saber como que era. E isso foi um grande marco na minha vida de diabetes. Foi quando eu comecei a contar o carboidrato. Foi em 2000, que foi o primeiro curso aqui no Brasil. E eu queria aprender e saber, e eu fui me especializar para trabalhar com isso. Então, como eu disse, toda mudança, todo começo de terapia é muito difícil. Então, nessa época, quando eu mudei para a contagem de carboidrato, foi um pouco trabalhoso. A gente tinha que ver todas as embalagens, no início, entender como que era cada medida. Eu fazia uma listinha para saber exatamente como era. Mas eu me adaptei muito bem, diminuí hipoglicemia, diminuí hiperglicemia, eu tinha mais variedade de alimento que eu podia comer, e foi quando eu descobri que eu podia comer o sorvete. Claro, naquela época que eu fui para o parque, eu não comi porque o conhecimento era de que não podia comer nada com açúcar. Mas a partir da contagem de carboidrato, foi uma mudança muito grande, e eu comecei a entender que eu podia fazer esse equilíbrio com os alimentos e comer de tudo, além dos horários que eu podia ter uma flexibilidade maior. Então, o que eu concluí aqui? Pipoca ou sorvete? Né? Se a gente for ver numa tabela nutricional, o sorvete, às vezes ele tem menos, dependendo do sorvete, ele tem menos carboidrato do que um pacote grande de pipoca. Imagine aquele pacote de pipoca ainda cheio de manteiga, né? A nossa glicemia ia estourar, ia lá para cima. Mas, é claro que quando eu tinha, foi mais ou menos uns 8 anos atrás, eu voltei no parque com os meus sobrinhos, às 7 horas da manhã, eles... Tia Ju, em qual brinquedo que a gente vai primeiro? Eu falei, vamos tomar sorvete? E fui tomar o sorvete do parque, que ficou ali na memória, com certeza. Outra mudança na minha vida foi a bomba de insulina. Foi mais ou menos há 11 anos atrás que eu fui muito resistente. A minha médica falava sempre para eu mudar para a bomba, e eu fiquei uns 3 anos resistindo. Eu achava, isso vai ficar pendurado, mas isso vai incomodar, mas e o fio? Mas vai enroscar, e as pessoas vão ficar olhando para mim e vão falar o quê? Mas, depois de um período, eu estava com a glicemia, eu controlava, fazia de tudo, mas ela ainda mantinha um pouco alta. E aí, eu falei, tá bom, vou tentar colocar a bomba, vamos ver se eu me adapto com essa terapia. Então, foi todo aquele trâmite para eu conseguir a bomba. E quando eu coloquei a bomba, eu me apaixonei. Apaixonei pela bomba, não troco ela por nada. E claro que no começo, a gente
sente que tem uma coisa a mais pendurada, que não sabe bem aonde coloca. E com o passar do tempo, a gente vai se adaptando com isso. E para mim foi muito tranquilo. Hoje eu uso a bomba, não me incomoda. Eu vou mudando o local aonde eu coloco. Às vezes está no bolso, às vezes está dentro da roupa. Às vezes eu ponho no cós da calça, isso eu vou variando. O fio não incomoda, não enrosca, ele é até bom porque eu tenho a opção de colocar em um lugar ou outro da roupa, né, conforme o que eu estou vestindo. Vou para a praia, continuo indo para casa de amigos, né, e isso me deu muita liberdade. Por mais que não me incomodava aplicar a insulina, a bomba de insulina acabou ficando muito mais fácil. Eu não tinha que carregar um volume tão grande de coisa, estava sempre no meu bolso. Ia almoçar, já ali colocava a insulina que eu tinha que aplicar. E aí eu vou mostrar um pouquinho para você algumas fotos que representa tudo isso. Uma das coisas é o esporte. Eu adoro andar de bicicleta e isso... com a bomba de insulina facilitou muito. Eu faço todo o esporte que eu quero, faço um basal menor, né, um temporário, para que eu não tenha hipoglicemia, e me ajuda demais. Aqui é um grupo de amigos com um pedal diabetes, né, que a gente participava sempre, mais amigos e famílias. Então, a minha vida social ficou ainda mais fácil com a bomba de insulina. Aqui, ó, a gente tá num barzinho, também é outra coisa que a bomba me ajudou muito, no bar, que a gente ajusta aí o basal e dá tudo certo, sem hipos e sem hipers. E aqui com a minha família, então a gente conseguiu realmente, eu consegui realmente me adaptar muito bem e isso me fez muito bem. Aqui no carnaval, minha família toda, a gente é apaixonada por carnaval, não perco um ano. E aqui está um grupo de amigos que a gente foi desfilar com a bomba, diminuir basal para não ter hipoglicemia ali no meio do desfile. Coloquei ali a bomba para dentro da fantasia e deu tudo certo, foi muito legal. Agora todo ano eu vou. Aqui é no Divabética, do ano passado, que eu coloquei a minha bomba exposta, que hoje em dia eu não tenho problema nenhum de mostrar a minha bomba, de que os outros vejam e perguntem o que que é. E viagens também facilitou bastante, principalmente quando a gente vai para o frio. Eu fico imaginando, imagine com uma seringa que eu tenho que tirar toda a roupa para aplicar, e quando eu estou com bomba, eu simplesmente pego do bolso e faço aquela aplicação. E a liberdade. A bomba me deu muita liberdade, ficar mais solta, vamos para tal lugar? Vamos, já está ali a bomba no bolso, já tem insulina, já é muito tranquilo. Eu gosto muito hoje de usar a bomba de insulina. E a última coisa que me traz uma tranquilidade muito grande é na hora de dormir. Eu tinha muita hipoglicemia, era quase toda noite. Eu tinha que acordar no meio da noite e vocês sabem, né? Quando a gente acorda no meio da noite, o que acontece? A gente vai até a cozinha e come a cozinha inteira. A gente não consegue parar naquelas 15 gramas. Então, ou às vezes é muito difícil. Então, com a bomba facilitou, porque como ela para antes de chegar em hipoglicemia, muitas vezes ela já desliga no meio da noite, não deixa que eu chegue em hipoglicemia. Quando a minha glicemia começa a voltar, ela religa e eu nem tenho hipoglicemia. De manhã, quando eu acordo, eu tô com a glicemia ótima, super bem. Ela desligou, religou, fez o trabalho para mim e eu não tive nem que acordar para comer nada. Como eu moro hoje sozinha, é um alívio saber que ela vai me ajudar durante a noite. E eu durmo bem tranquila por causa disso. E essa sou eu hoje, com uma dica aí da contagem de carboidrato e da bomba de insulina, que são duas coisas que marcaram bastante a minha vida e acho que se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, saber sobre isso, saber se para vocês também é interessante o uso da bomba,
vocês podem, coloca a câmera do telefone no QR Code e vocês vão ser encaminhados para a página para saber um pouco mais sobre essa terapia. Muito obrigada, agradeço, Fabi, por esse evento maravilhoso.